Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia com o Senhor, com a palavra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar, ministrando as nossas vidas como ele tem feito até aqui. Até aqui o Senhor tem ministrado, o Senhor já tem falado, são 21 dias, já do mês de janeiro. Hoje é domingo, o último dia dessa semana 3, e nós estamos caminhando com o Senhor. Graças a Deus, 2024 já começa com essa trajetória com a palavra. Nós vamos hoje para Gênesis 27, 28 e 29. Então, Gênesis 27 diz assim: Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaque: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que a amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai, e lhe disse: Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: Quem é você? E ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: Quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: Abençoe também a mim, meu pai.
Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Então, o capítulo 27 fala desse episódio onde Isaque chama o seu filho para o abençoar, chama Esaú, que era o primogênito, né? E a mãe, Rebeca, entra nessa história para fazer com que Jacó se passe por Esaú e receba a bênção, né? A bênção de pai para filho, a bênção que era do primogênito, que era do primeiro filho, que era a bênção da herança, que era a bênção que era passada de pai para filho dentro de uma hierarquia de primogenitura, né? E eles fazem toda essa situação que a gente acabou de ler, da caça, e depois Esaú chega e fica extremamente chateado com o irmão, com o pai, e se consola em querer matá-lo, né? Então a gente tem todo esse episódio da situação de Esaú e Jacó, iniciando aqui com o desejo, né, de Esaú em matar Jacó, por conta dessa questão de tê-lo se passado por ele junto ao pai. E a gente vai ver o desenvolvimento disso ao longo das escrituras, né? A gente tem as duas nações que o Senhor falou que estava no ventre de Rebeca, elas começam a se desenvolver a partir de então, né? Esaú tem uma linhagem baseada nas hititas, né? Nas mulheres cananeias ali da região dos hititas, e Isaque vai então para Padã Arã, para a casa de Labão, e vai tomar então as filhas ali dos seus parentes, que vão se tornar as suas esposas. As duas nações começam a aparecer a partir de agora. Capítulo 28 diz assim: então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Bersebe e foi a Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto.
Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra no qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvidas, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Capítulo 28 então fala dessa viagem que Jacó inicia, né? E que Esaú então ouve notícias sobre essa viagem, sobre a bênção de Jacó, de Isaac a Jacó, mandando ele para a terra do tio, né? De Labão, para tomar por esposa. Então ele percebe que as esposas que ele escolheu, que eram hititas, não fazem o pai se alegrar com ele. E para piorar a situação, ele toma então outra esposa, agora uma filha de Ismael, do seu tio, né? O outro filho de Abraão com Agar. Então ele tem uma mistura ainda maior dentro dos descendentes de Esaú, que agora são os hititas, né? E agora os ismaelitas, que é a descendência de Ismael também. Então, Esaú tem 3 povos, né? Praticamente dentro de uma só linhagem. Ele vai ter os descendentes dele, da sua linhagem, a descendência de Abraão, ele vai ter a descendência do seu pai Isaac, do seu tio Ismael e mais dos hititas, que são os descendentes de Cã, né, que a gente já falou lá atrás. Capítulo 29, para a gente finalizar a leitura de hoje, desse domingo. Então Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. E eles responderam: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: Ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: Olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: Não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar ao seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: Você é sangue do meu sangue. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: Só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel.
Lia tinha olhos meigos como Raquel, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? E Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e darei a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Capítulo 39 finaliza aqui, né, com o capítulo 29 falando dessa viagem de Jacó, e que então se encontra com seus parentes lá em Harã, né, em Padã Harã. Ele se afeiçoa, né, por Raquel. Quando seu tio Labão pergunta qual seria o seu salário, ele estipula então que seria o casamento, né, que seria a maneira dele pagar o dote por essa jovem, trabalhando 7 anos para Labão. Ele aceita, trabalha os 7 anos, o texto fala que já dá o prazo, né, do casamento. Ele então conversa com Labão para que o casamento aconteça, porém Labão entrega primeiro Lia. E descobrindo isso, Jacó então pede, né, o direito dele de ter Raquel também. E ele então se casa com as duas filhas de Labão, Lia e Raquel. Lia não era a desejada de Jacó, né? O texto é claro em dizer isso. Ele foi enganado e deram-lhe Lia em casamento para ele, mas ele não era apaixonado, ele não tinha se afeiçoado por Lia. Mas como esposa, ele precisava fazer o seu papel de marido. E a palavra diz que Lia então engravida e Raquel era estéril. Então nós temos 2 mulheres, 2 esposas de Jacó nesse momento, uma começa a ter filhos e a outra é estéril. Esse é o texto aqui do capítulo 29. Amanhã a gente vai continuar, iniciando a semana 4, né? Justamente a partir do capítulo 30, que é a continuidade aqui das esposas de Jacó, com o nascimento dos filhos. A gente vai ver as 12 tribos de Israel nascerem aqui dessas mulheres, e o desenvolvimento, então, da história de Jacó, até o momento em que ele, então, decide voltar para a casa de seu pai e se reconciliar com seu irmão Esaú. A gente vai ver isso durante toda essa semana. Na verdade, a gente vai correr todo o livro de Gênesis agora durante a semana 4, a partir de amanhã, terminando Gênesis na próxima segunda. Então, nós temos uma semana completa aí dentro do livro de Gênesis, do capítulo 30 até a semana que vem, a outra segunda-feira, né? A semana 5, terminando com o capítulo 50, como a morte de José, né? A gente vai ver todo esse texto a partir de Jacó, as 12 tribos de Israel e José sendo enviado para o Egito, e toda essa história se desenvolvendo aqui no texto. Amém? Deus abençoe, gente. Aproveita esse domingo, aproveita essa palavra, vai meditar um pouquinho,
Quem tem a oportunidade de ir lá para os estudos do livro de Gênesis, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ensinar bastante, como tem ensinado pra gente durante esse período das aulas. Então, que você possa desfrutar de tudo que o Senhor tem dado para nós aí, que está disponível de graça no canal, e que você pode, então, estar meditando um pouquinho mais nessa palavra. Deus abençoe, ótimo domingo para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui começando a semana 4, em nome de Jesus. Deus abençoe.